É um prazer grande estar com vocês, mas é um prazer maior ainda receber esses dois convidados super especiais. Como eu dizia na chamada, no convite para esta roda, são pessoas que são da minha amizade, da minha intimidade há muitos anos. Alírio, nós, na década de 80, final da década de 80, quando eu voltei de Porto Alegre, a gente começou a batalhar junto pela questão da reforma psiquiátrica, pela questão da transformação da sociedade de psiquiatria. Nós fomos juntos organizadores do Congresso Brasileiro de Psiquiatria, que foi onde eu conheci Nery, Congresso Brasileiro de Psiquiatria, começo da década de 80. Não, final da 84. 84. Vocês podem deixar o ano de fora, não precisa ano. 84. Não detalhe, Evaldo, por favor. Eu cheguei aqui em 82 e em 84 a gente estava fazendo o congresso. E a Nete, sim, a Nete eu conhecia adolescente. A Nete era adolescente quando eu era residente lá na Clínica Pinel, e eu vi a Nete crescer e tenho o maior orgulho de ter visto essa figura especial desde o início. A Nete é uma referência internacional da psicanálise, representou por um tempo na Associação Brasileira de Psicanálise, a psicanálise brasileira, e eu fico muito feliz em recebê-la nessa nossa conversa. Quero saudar aquelas pessoas que entraram na roda exatamente pelo interesse na psicanálise. Tegé, fazia um tempão que eu não via. Quero saudar essas pessoas que vieram pela psicanálise e as pessoas que têm nos acompanhado semanalmente, que têm interesse no setting terapêutico e quer discutir um pouco isso. Essa situação da pandemia nos deixa em situação de absoluta igualdade. A Neta estava falando um pouco antes disso. Depois que a gente passa dos 50, a gente passa a ter mais ou menos o mesmo degrau, né? E nós somos vulneráveis, todos nós somos vulneráveis diante de um filósofo caruaruense. Na verdade, quando eu era adolescente, a gente citava um filósofo chamado Branchot, que eu não tenho a menor ideia do que quem seja. Mas, segundo Branchot, tudo em torno do buraco é beira, né? E se a gente imagina essa pandemia como um grande buraco, nós estamos na beira desse buraco, com toda a insegurança que é ficar na beira de um buraco. Então, quando a gente vai tratar, a gente precisa tratar da insegurança, né? Freud já dizia isso, da nossa fragilidade, quando a gente se defronta no futuro da ilusão, ele dizia, quando a gente se defronta com a magnitude e a força da natureza, a gente volta a ser frágil e a gente volta a ter todas as sensações de desamparo que tínhamos antes que a gente teve a vã ilusão de controlar a tecnologia. Então, a gente vai falar da questão do setting, da estruturação do setting e dessa modificação recente do setting à medida que a maioria de nós passou a atender online, um atendimento à distância. Alírio, mantemos a ordem do cartaz, ladies first. Claro, então, ladies first. Ótimo. Passamos, então, a palavra à Nete. Nete, seja bem-vinda. Um beijo grande para você. É um prazer grande tê-la aqui. Você está no frio, toda agasalhada, e a gente ainda está num calor assim de 27, 28 graus. Não, aqui está frio. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. O Evaldo não disse, mas ele é meu padrinho de casamento. Né? Então, o casamento até já foi, já voltou e tá, né, assim, e continua meu padrinho de casamento. Claro. Mas é um prazer estar aqui, é um prazer aprender essa tecnologia nova aqui que a gente está se habituando, fazendo reuniões científicas e administrativas. E eu entendi que eu tenho 15 minutos para falar. Então, para não me perder, eu escrevi alguma coisa que eu não vou ler, mas que eu vou consultar eventualmente para poder ficar dentro do timing que me foi destinado. Vamos ver. Quase 7h10. Então, tá. Então, assim, como eu imaginei que eu seria a primeira a falar, porque ladies first,
eu pensei que a gente poderia começar clareando o significado de setting. Setting ou enquadre ou molde, a palavra ficou consagrada como setting, mas para nós em português seria o enquadre, né? Que seriam todas os fatores, o conjunto de fatores que é que é invariável, né? Que não muda e que faz a moldura aonde vai acontecer o processo analítico, né, da melhor forma possível. E o processo é o que é mais variável, dependendo de cada dupla, dependendo de cada estrutura de personalidade do analista ou do paciente, né? Então, mesmo que a gente tenha a tradução do setting para o português como enquadre, ou marco, ou moldura, a expressão ficou consagrada internacionalmente, é assim que a gente vai se referir a ela, eu vou me referir a ela aqui nesse espaço. Então, esses fatores que foram propostos, constituindo o setting, foi Freud quem desenvolveu lá em 12, 13, para que todo mundo pudesse se organizar da melhor forma para poder favorecer o processo analítico e termos um tipo de regras que pudessem nortear, tanto eticamente como tecnicamente, o fazer analítico, né? Então, nesse sentido, o setting, além de nos proporcionar uma posição técnica, também nos proporciona uma postura ética que vai nortear tanto aquilo que eu vou fazer, como a regra que o paciente vai ter que seguir dentro do pouco que a gente coloca para o paciente como regra, né? Tipo, o horário, o valor da sessão, a duração, o uso do divã, enfim. Ou o uso da poltrona, se for uma psicoterapia analiticamente orientada. Tudo isso vai ser combinado com o paciente no início do tratamento, naquilo que a gente chama do contrato, e isso vai ser o que vai nos guiar para a gente sair o menos possível da linha e saber onde é que a gente está transitando. Algumas dessas combinações são combinações quase que universais, elas são fixas, baseadas na teoria, né? Em geral, 50 minutos a sessão, se combina, se o paciente vai faltar, como é que vai ser para ele pagar, se combina o valor da sessão, se combina o período de férias e se pede que o paciente possa ficar o mais livre possível para que, enfim, que ele associe o mais livremente possível para poder dar desenvoltura ao processo. Mas essas normas, elas são influenciadas pelas peculiaridades de cada cultura, de cada pessoa, de cada dupla analista e paciente. Como também elas são influenciadas pelas coisas que estão acontecendo no ambiente onde esse tratamento vai se desenvolver. Como, por exemplo, agora para nós, né, a gente está imerso numa pandemia e a gente tem que ficar em casa. Aqui em Porto Alegre tem até uma regra que quem tem mais de 60 anos nem pode sair na rua, senão ganha multa. Eu tenho 67, então nem teria como ir trabalhar, então teria que morar no consultório. Antigamente, né, não se pensava que a gente faria isso. Provavelmente a gente seria até contra um atendimento tão sistematizado assim online. Muitas vezes eu ouvi muitas críticas sobre o tratamento online e agora mesmo dentro da IPA tem uma grande discussão acontecendo sobre se deve ou não fazer tratamento online para aquelas análises didáticas, porque as outras análises que não sejam didáticas, cada um é livre para fazer como achar melhor. Mas o que o setting nos faz? Ele propõe as regras do jogo e ele tem que ser o mais silencioso possível. É que nem juiz de futebol. Se um juiz de futebol está apitando bem uma partida de futebol, a gente nem nota a presença do juiz. Ele está ali, ele vai apitar o jogo e a coisa vai fluir. Mas um jogo que tem intensidade, um jogo que tem uma disputa, obrigatoriamente o juiz vai ter que apitar, vai ter que dar uma falta, vai ter que fazer alguma coisa para poder preservar a existência do jogo. O setting é parecido. Ele tem que ser silencioso. Se ele for silencioso demais, é que nem um jogo de futebol morno, nada está acontecendo, provavelmente o processo analítico travou, não está
tendo nenhum tipo de mudança psíquica. Então, a gente espera que o paciente saiba das regras e que ele vá atacar essas regras, vá atacar o setting, e isso não é de todo ruim, isso até é muito bem-vindo muitas vezes, porque traz algo novo, traz algo vivo, mexe com o processo. Agora, mesmo que a gente saiba que essas rupturas do setting são inevitáveis e são bem-vindas, porque elas trazem vida, algumas delas são tão traumáticas que a gente tem que parar para pensar, né? Por exemplo, essa que nós estamos vivendo agora. Da noite para o dia, né? Do dia, eu acho que aqui foi declarado numa terça-feira, né? Que a gente iria ter um confinamento. Na quinta eu já estava trabalhando em casa, acho que faz 80 e poucos dias que eu estou trabalhando dentro de casa. E eu tinha que avisar os pacientes. Eu ainda tinha estado doente na semana anterior, então eu já não tinha trabalhado 3 dias por causa de uma gripe, né? Que até hoje eu não sei se foi Covid ou não, mas eu tinha ficado de cama, então voltei a trabalhar. Trabalhei 2 dias, no terceiro dia eu tinha que dizer para os pacientes, nós vamos trabalhar de casa. Então isso é um trauma dentro do processo e obrigatoriamente isso tem efeitos, né? Nem todos os pacientes com quem eu conversei, combinei, conseguiram manter, né? Ou desejaram manter, ou se sentiram inconfortáveis. Online e dentro de casa. São 2 coisas que vieram juntas. Dentro de casa, porque não é o meu habitat de trabalho, tem uma porção de coisas que vão acontecendo e que atrapalham, né? O cachorro entra na sala, sobe na cadeira, de repente alguém toca a campainha insistentemente, eu estou sem funcionário, porque, enfim, por causa da pandemia, por causa do confinamento, a gente está sem funcionário, então toca a porta, ou a pessoa vai atender, tem que pedir licença para interromper a sessão. Então, tem uma porção de coisas que fizeram com que esse setting ficasse diferente. A gente tenta fazer o mais possível que o setting do trabalho online fique semelhante ao setting que a gente está acostumado com o encontro presencial. Acho que isso é feito principalmente através da atitude analítica, quer dizer, a postura que a gente tem de neutralidade, de abstinência, é a postura analítica, né? De não fazer a conversa ficar uma conversa tipo chá com torradas, né? Então, a atitude interna do analista, eu acho que é o mais constante que a gente pode tentar ter nesse nosso setting. E mesmo assim é difícil, até por conta dessas coisas que eu coloquei. Entra uma criança, toca a campainha, enfim. Agora, tem algumas coisas que a gente mantém porque elas são fáceis de manter num setting online. Eu combino com os pacientes o mesmo horário, todas as semanas, é o horário que tinha no consultório, a pessoa que concordou em fazer o atendimento online mantém esse mesmo horário. Eu mantenho o mesmo número de minutos da sessão, né? E aí, eu acho que as semelhanças vão parar por aí. Porque essas são situações tão diferentes que a gente sabe tão pouco a respeito que a gente tem que ir improvisando. Então, por exemplo, sobre o tempo e o espaço. O tempo eu posso fazer ficar igual ao do consultório. Tais dias, tal hora e tantos minutos de sessão. Mesmo assim, como eu estou em casa sem fazer nada, entre aspas, né? Além de eu não tenho que pegar o trânsito, eu não tenho que pegar o carro, eu não preciso nem tirar as pantufas para trabalhar, eu posso trabalhar de pantufa, meu pé ficar quentinho, porque só aparece meu rosto para o paciente, né? Então, algumas coisas eu posso manter razoavelmente parecidas, outras não tem como. Tempo eu posso manter parecido, espaço eu já não posso. Vou dar alguns exemplos para você, só para a gente, né, ter exemplos para pensar. Eu estou atendendo uma pessoa e na hora da sessão, ela entra, eu escuto a voz e a tela está preta. Eu pensei que era algum problema, sei lá, de sinal, e começamos a trabalhar. Daqui a pouco eu disse para o meu paciente, tu sabe que eu não estou te enxergando, né? É um paciente que eu atendo 2 sessões por semana, não é análise, mas que normalmente ele senta na frente do computador e a gente conversa. E daí o paciente me diz assim, Anete, é que... É até engraçado. Anete, é que eu estou no vestiário.
Por isso que eu não botei a câmera. Eu fiquei meio impactada e disse, como não botou a câmera, né? É um médico cirurgião, ele trabalha com transplantes e ele tinha sido chamado e ele tinha que fazer aquele transplante naquela hora para não perder o órgão do paciente doador. E ele tinha que ir para um outro hospital, porque o outro órgão do paciente estava no outro hospital, onde ele também iria ajudar na cirurgia. Então, ele saiu de uma cirurgia, estava no vestiário na hora da sessão, não queria perder a sessão e foi conversando comigo. Eu só fui saber que a gente estava dentro do vestiário e que ele estava trocando de roupa no meio do caminho, no meio da sessão. Então, isso não é um setting normal. Certamente isso não é um setting normal. Mas ele não queria perder a sessão porque ele tinha uma porção de coisas importantes para tratar. Então ele foi trocando a roupa, falando comigo. E depois ele saiu do vestiário, entrou no carro. Eu digo fomos porque eu fui junto. Fomos de carro até o outro hospital, aonde daí quando ele entrou no segundo vestiário, que ele ia fazer a outra cirurgia, porque os órgãos desse paciente já tinham passado, estava quase passando do tempo para ser aproveitado, estava tudo pronto e ele era um cirurgião. Como é que eu vou dizer que isso é uma sessão de análise ou de psicoterapia? É e não é, mas é diferente. Então a gente tem que aceitar essa diferença, né? Lógico que se eu quiser fazer uma comparação grosseira, mas ela serve como exemplo, se eu estou namorando alguém e eu vou transar com essa pessoa, vou ter uma relação sexual ao vivo e a cores, né? Presencialmente, eu vou ter o cheiro, eu vou ter o toque, eu vou ter uma porção de coisas que eu não vou ter se eu fizer uma transa na internet. E as pessoas estão fazendo isso, né? É uma transa igual, é um encontro igual, mas é diferente, né? A intimidade da relação transferencial, eu acho que fica um pouco perdida neste enquadre online. Principalmente porque a gente não tem nenhuma garantia de sigilo, né? A gente não tem o cheiro, a gente não tem o jeito, a gente não sabe como é que a pessoa está se mexendo na poltrona, porque tu enxerga, se a pessoa põe o rosto bem assim, tu só vê o rosto, se põe mais para trás, tu vê um pouco mais, mas tem uma porção de informações que a gente perde. Em comparação, tem outras informações que a gente ganha. Por exemplo, uma paciente, de repente, na sessão, se levanta e diz assim, quero te mostrar uma coisa. E ela se levanta e vai com o telefone e ela me mostra o apartamento dela, né? Um apartamento que ela está morando já há bastante tempo e eu fiquei muito impactada porque o que ela queria me mostrar era uma máquina de café que estava na cozinha. Mas até a gente chegar na cozinha, e eu digo a gente porque eu estou indo junto, né? A gente passou por algumas peças e eu fiquei muito impactada com o vazio daquela casa, com a falta de alma, de cor, não tinha nada, as paredes eram nuas, a casa era vazia, o mundo interno dela eu conheci muito mais quando ela transitou com o telefone, me mostrando as peças até a gente chegar na cafeteira, que era o que ela queria me mostrar, porque ela disse, essa é a cafeteira que eu tanto te falo nas sessões, só que até eu chegar na cafeteira eu tive uma porção de outras informações absolutamente preciosas, que eu não tinha de outra forma. Mesmo ela me relatando coisas, eu não tinha noção do vazio interior, né? Do frio que é a alma dessa moça. Ou então, atendendo uma pessoa que tinha conseguido, depois de muito tempo, comprar um apartamento, no meio da sessão ela resolve fazer um tour comigo. Aqui é isso, aqui é aquilo é... Ó, esse aqui é o meu cachorro, ó, aquele ali é o meu marido. E eu tô indo, é tão novo e é tão de surpresa que eu não sei exatamente como é que a gente vai lidar com isso. Nós vamos ter que observar, nós vamos ter que pensar, nós vamos ter que dar tempo ao tempo. Outro exemplo, um paciente começa a falar comigo e diz, como é que tu vai? Como é que tu tá? E eu, em algum outro momento, condições normais de temperatura e pressão, eu diria, por que tu tá tão preocupado? Ou, o que aconteceu que tu tá preocupado que eu vou morrer? Ou alguma coisa assim. Nesse setting agora, eu não vou dizer isso. Porque eu posso ficar doente, eu posso morrer. Inclusive, um paciente, assim como a gente não tem algumas informações como é que a pessoa está vestida, ou como é que ela se conduz no divã, ou como é que ela te cumprimenta, tem outras coisas que ficam gritantes, tanto para a gente, quando tu vê a casa de um paciente, como do paciente para comigo. Por exemplo, um paciente me disse assim,
Anete, eu não sabia. Ele, eu não tinha noção da tua idade, foi mais ou menos isso que ele disse. Eu sempre achei que tu fosse mais velha do que eu, mas eu tô vendo que tu é bem mais velha do que eu, porque lógico, na tela aparecem todas as rugas, todo o cabelo. Eu não conseguia pintar meu cabelo, porque eu não estava nem indo ao cabeleireiro, agora eu tenho um jeito aqui, mas o que eu quero dizer é assim, tá diferente. O nosso anonimato, que faz parte da atitude analítica, fica obrigatoriamente comprometido e a gente não sabe exatamente onde é que isso vai dar. Mas tudo isso altera o nosso setting, altera a forma como a gente atende as pessoas, altera a forma como a gente vivencia a relação transferencial e mesmo assim, eu acho que a gente está trabalhando e a gente está fazendo muitas modificações na nossa postura e está ajudando os pacientes. Eu tenho alguns pacientes que o fato da gente estar trabalhando online, nos mesmos horários, tudo igual. É um paciente que vem 3 sessões por semana, deita no divã. O que ele faz agora? Ele acomodou o computador de um jeito que ele deita na cama dele, porque ele não tem um divã em casa. Mas ele se acomoda de um jeito que eu possa enxergá-lo. E eu fico atrás. Ele não me enxerga. Então, não é exatamente o mesmo set, mas é o mais parecido possível. E como eu estou com os fones, eu escuto ele dentro da minha cabeça com uma clareza que às vezes lá na sessão eu não conseguia escutar. Então, esse paciente em particular, a análise deslanchou, com coisas muito interessantes que, enfim, talvez protegido pela tela e mais distante de mim fisicamente, ele tenha se atrevido a falar. Eu com os fones tão dentro da minha cabeça, a minha atenção está muito mais, enfim, está mais flutuante nos ouvidos, né? Ou então, outras questões, por exemplo, o paciente vai te mostrar a casa e pode só estar se exibindo, né? Ou vai te mostrar a casa sem querer, te mostra uma situação muito inusitada dessa frieza que eu percebi. Agora, com setting com crianças, por exemplo, as crianças não ficam paradas na frente da tela, elas saem a caminhar e aí tu tem que, né, rapidamente te organizar. Aquele telefone fica girando de um jeito que tu fica até tonto, porque a criança pega na mão e vai andando, ou então ela sai da sala porque ela vai fazer outra coisa e tu fica plantado ali. Então, crianças pequenas não dá para atender. Se tu vai pedir ajuda de um pai ou de uma mãe, de uma babá ou de alguém para te dar uma mão para ficar a sessão acontecer, tu rompe outro problema do setting, que é o sigilo. Então, eu tenho visto que o pessoal está falando aqui em Porto Alegre que tem uma certa idade de crianças que a gente não deve nem tentar atender porque eles não conseguem acompanhar um processo assim. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui para mencionar. Bom, tempo e espaço. Tá, o que eu sinto falta nesse meu setting, o que está sobrando, né? Eu sinto falta de uma certa privacidade que, por alguma razão, eu não sinto que eu tenho neste setting online. O meu rosto fica muito nítido, a minha expressão fica muito visível. Nem todos os pacientes querem que há alguns arranjos. O paciente fica meio de lado, assim, mas de vez em quando ele olha, porque como tem falhas no sinal, às vezes o silêncio atrapalha, a pessoa não sabe se o silêncio é porque o outro está em silêncio ou se o silêncio é porque o sinal falhou. Então, eu sinto falta de uma certa privacidade, porque o paciente aperta um botão ali e a imagem aparece. Isso me atrapalha um pouco. Estou me acostumando. O que está sobrando nesse momento? Acho que o que está sobrando é que nós estamos imersos numa situação, um trauma da humanidade, né? Que tem uma característica sombria de morte no ar. Ou ameaça de morte, ou mortes que aconteceram. E tanto nós, analistas, terapeutas, como os pacientes, estamos sujeitos à mesma nuvem sombria. E isso, às vezes,
dá uma atrapalhação na minha cabeça, pelo menos, quanto a alguma coisa de assimetria, porque fica muito igual, né? Os mesmos medos, as mesmas situações, o mesmo, a mesma angústia, e isso às vezes fica tão idêntico que o papel analítico, quer dizer, a atitude analítica fica um pouco prejudicada, né? Não sei se eu me fiz entender, mas eu queria trazer alguns exemplos. Eu quero trazer só mais um exemplo que eu achei engraçado que aconteceu. Fora exemplos de um paciente não ter privacidade em casa e foi fazer a sessão dentro do carro, na garagem. Esse outro fez uma sessão num lugar inusitado e, por incrível que pareça, o nosso setting foi mantido. É um paciente que eu vejo 3 vezes por semana, em análise, é um colega, candidato, e ele mora num apartamento pequeno e ele tem 2 filhos e a sogra veio passar uma temporada com eles no apartamento porque os 2 são colegas analistas, então quando um trabalha, atrapalha o outro, então a sogra veio para poder ficar com as crianças um pouco, para eles não perderem tantas horas de trabalho, que ou um trabalhava e o outro ficava esperando, cuidando das crianças, ou o outro trabalhava e o um ficava cuidando das crianças. Então a sogra veio, então nesse momento, como é que eles organizaram? Ele queria um lugar privado, onde as crianças não fizessem muito barulho, não atrapalhassem muito, e ele pudesse falar e me escutar. Então ele tem uma suíte, e na suíte tem uma banheira. Ele botou uma coberta para cobrir a banheira e um travesseiro no encosto para poder fazer um divã. Então eu atendi um paciente dentro de uma banheira. Gente, isso é um setting, vamos dizer assim, pelo menos é uma característica do setting diferente. A atitude analítica é a mesma. E a proposta dele de arrumar um lugar privado para que a gente pudesse trabalhar, eu achei excelente. Mas, lógico que no começo foi muito esquisito. Então, assim, meu tempo tá esgotado aqui. Eu só queria dizer que a gente está aprendendo, que a gente não sabe, mas se a gente tem a psicanálise dentro da cabeça, a gente tem o nosso set interno, a gente consegue trabalhar da melhor forma possível. Isso é pulsão de vida de todos nós. Assim como os artistas estão fazendo lives e estão gravando vídeos e estão tocando nas sacadas, a gente também está trabalhando porque a gente está buscando vida nesse momento que é tão assustador para todos nós aqui da raça humana. Era isso meu recado para você, gente. Obrigada. Anete, obrigado. Eu acho que, sem querer, eu acertei na escolha dos 2 amigos e convidados, porque a Anete está trazendo a experiência riquíssima do setting diferente. E a Lírio me disse, você está sabendo que eu estou atendendo no meu consultório, né? Quando eu falei com ele. Aí eu disse, ótimo que você vai falar sobre isso. E acho ótimo que ele vá falar exatamente de uma experiência diversa da de Anete. Acho que quando a Anete fala daquilo que teoricamente é um ataque ao setting, que pode se transformar, não é, numa coisa que produza mais dentro desse setting anômalo, o que é que revela? Não é? Até a coisa do escutar mais profundamente, que ela dizia que o fone permite que se escute mais profundamente. A gente sabe que alguns pacientes falam baixo e de repente eles falam baixo até por defesa, a gente não ouve mesmo, pede, às vezes pede para repetir, às vezes não pede, mas essa coisa da quebra do setting complicando e a quebra do setting, na verdade, ajudando. Eu acho que é interessante quando ela fala na coisa insólita, na situação insólita de que o paciente não estava com a câmera ligada porque ele estava trocando de roupa lá no vestiário. Então, é uma coisa absolutamente inusitada quando a gente pensa no setting. Ou o passeio pelo apartamento, não é? Quer dizer, o passeio do apartamento que revela e o passeio do apartamento que pode ser uma atuação de mostrar e de fazer com que a analista veja as minhas coisas, não é? Quer dizer, a outra foi mostrar a máquina de café, mas na verdade ela mostrou muito mais do que a máquina de café. Acho que tu contribuíste bastante, Anete, e a gente vai conversar mais
sobre isso depois da fala de Alírio, aí a gente vai abrir. Ou seja, a quebra do setting às vezes pode ser produtiva e a quebra do setting pode não funcionar. E certamente pela diferença do analista e do paciente. Alírio, seja bem-vindo, está com você a palavra. Obrigado, meu caro amigo. A primeira coisa que eu queria dizer era do meu enorme prazer de estar olhando para Nery, meu querido amigo Nerinho, velho amigo. E saiba, camarada, que você é muito querido por mim. Bom, eu não via muito problema de conflito na exposição de hoje, porque me liga a NET um vínculo de amizade e, sobretudo, de respeito e admiração muito grande. E eu gostei muito do que eu vi, do que ela trouxe, como destacou Evaldo. Mas eu tenho meu tempo e tenho que tentar trazer minha contribuição, tem que justificar o convite, né? Bom, como a NET descreveu, o setting ele é um enquadramento, ele é a construção de um espaço físico e subjetivo, sobretudo muito mais subjetivo do que físico, que torna possível aonde acontece uma análise ou um tratamento de psicoterapia de orientação analítica. Ele foi descrito por Freud em 1912 nos famosos artigos sobre a técnica, chamados de recomendações aos médicos que exercem a psicanálise. Recomendações porque o que ele enfatizava é que ele não estava dando regras para ninguém. Ele sabia o que era uma análise e ele estava tentando compartilhar com as pessoas que caminhos tornaria mais possíveis, mais viáveis, que uma análise acontecesse com um número menor de problemas. Então, o setting nada mais é do que um meio de tornar possível. Tornar possível muitas coisas ao longo da história, a atenção flutuante, a escuta do inconsciente, a colheita da flutuação das emoções, da intimidade e privacidade de um ambiente que permitisse que o proibido e o oculto, como no caso dos sonhos, fosse revelado, mas que hoje, para efeito nosso, eu gostaria de concentrar em duas coisas. Primeiro, o setting é um lugar que torna possível, ou melhor, que ajuda ao surgimento, à emergência da transferência. A transferência é hoje a via real do inconsciente, o que já foi os sonhos. E essa transferência ela é uma dinâmica, ela é parte de uma dinâmica psíquica que envolve, não é que ocorre, mas que envolve uma dupla de pessoas, o analista e o analisando, que estão reunidos para tentar investigar, para tentar cumprir uma tarefa. Mas, na verdade, não é uma tarefa, é uma investigação. Freud dizia que a psicanálise era uma visão de mundo, tornou-se uma visão de mundo, mas que, na realidade, era um método de investigação do inconsciente que, ao se realizar como método de investigação, produzia efeitos terapêuticos. Então, a transferência na realidade, o envolvimento de duas pessoas na investigação do inconsciente de ambos. Só que um deles está ali para ser revelado, para ser compartilhado, para ser dito, para ser tornado em palavras, e o outro, o do analista, está ali para servir como um instrumento de compreensão, como instrumento de apreensão desse inconsciente que vem do paciente.
A isso, um autor que eu admiro muito, Thomas Ogden, chama com propriedade do terceiro analítico. E ele atribui tanta importância a esse novo elemento que é criado pela transferência e que envolve os dois, a dupla, mas que forma uma terceira entidade, que ele diz, desde a primeira sessão, eu me esforço para tentar falar com o paciente de um modo diferente, de tal maneira que ele comece a entrar em contato com a natureza do processo que nós vamos experimentar. Então, até as palavras do psicanalista são parte do setting. Isso significa que o setting não muda? Não. Já se tentou fazer isso. O Donald Meltzer, durante algum tempo, parece que durante 10 anos, ele trabalhava com o mesmo terno, a mesma gravata, a mesma camisa. Obviamente que eu imagino, como ele era muito rico, que não era o mesmo, que ele mandou fazer vários iguais. E uma pessoa que ia no consultório dele, na casa que era em casa, entrando na rua, sem saber, não tinha o número da casa. De repente, ele olhou uma rua de casas iguais, abre-se uma porta, sai uma criança na frente e um homem de terno atrás, com a mão assim, falando para a criança. Ele disse, é a casa dele. Não tem dois malucos nessa mesma rua. Um analista europeu muito famoso toma uma paciente em análise, que nunca havia feito análise antes, pela primeira vez ela fazia, e na entrevista inicial, isso fazem muitos e muitos e muitos anos, naquela época se fumava no consultório de análise. E ela havia fumado na entrevista, sabia que podia e tal. Ela está chegando no divã, na primeira sessão, e ela pergunta para ele aonde é que tem cinzeiro, ou se ele podia dar um cinzeiro. Enfim, ela menciona um cinzeiro. E ele interpreta para ela, você gostaria de saber se aqui é um lugar que você pode depositar suas cinzas. Além de eu achar que, na verdade, ela estava querendo simplesmente um cinzeiro, tal como o charuto, talvez para fumar o charuto de Freud, ela até hoje, já se fazem mais de 40 anos, ela não sabe direito, porque ficou com medo de perguntar, a que cinzas ele se referia. Se ela era cinza como sujeira, aquilo que sairia do cigarro e sujaria se não houvesse o cinzeiro, ou as cinzas sepulcrais dela depois de morta e tal, enfim. Até hoje ela não sabe, embora tenha tido, segundo ela, uma excelente análise. Mas o setting muda todo o tempo. Meu velho professor Otávio me ensinava o seguinte, que você vai sair da sua cadeira, o que é uma referência idiosincrática à quebra do setting, você vai sair de sua poltrona várias vezes. A única coisa importante, são duas coisas importantes. Saiba sempre onde ela está para você saber onde ela voltar. E sobre nenhuma hipótese desabotoe a calça. Com isso, você vai garantir a integridade do setting. Ok, então o setting muda, o setting é cambiante, o setting ele é uma matéria viva, que tem um enquadramento para torná-lo possível. Por que, então, tanta polêmica com o setting online? Pessoalmente, eu acho que a pergunta de se nós somos contra ou a favor do setting online, me parece uma pergunta vazia. Porque podemos fazer coisas que nós somos contra elas, mas que não temos outra solução. Enfim, a grande pergunta é, eu tenho disposição e condições para atender uma pessoa num setting online? Eu preciso ter essas duas coisas, disposição e condições. O que me chama a atenção
na questão do setting online é que as mudanças que impuseram a existência dele, a adoção dele, foram mudanças todas elas circunstanciais. Nunca houve uma mudança reflexiva. Autores, pensadores, psicanalistas pensadores não acordaram de manhã e disseram: rapaz, tem uma nova tecnologia aí online e tal, vamos tentar articular isso, tentar refletir sobre a utilidade ou a viabilidade disso. Não. Foi assim, o analista e o paciente não estavam mais na mesma cidade. O paciente viajava, o analista viajava, a Nete me contava uma vez, naquela época nós éramos muito chocados com isso, de uma amiga dela que estava no meio de um congresso latino-americano de psicanálise. Se eu vou ali para o hotel, vou ter minha sessão de análise. A Nete ficou pasma, disse: como vai ter sua sessão de análise? Ela, gaúcha, estava fazendo análise com argentino e estava, sei lá, em Colômbia ou Peru, ia para o hotel para fazer sessão de análise. Bacana, ótimo. Mas isso cria, não é o desenquadre do setting, isso torna a presença do analista onipotente. Ou seja, se o paciente viajou e se mudou, ele deve continuar a fazer análise comigo. Eu não vou encaminhar ele para o analista na nova cidade, porque ele tem um vínculo comigo. E esse vínculo comigo é de tal maneira precioso que deve ser mantido a todo custo. Ou outro tipo de mudanças circunstanciais, a grande revolução da adoção do setting online. Eu sei porque eu estava presente quando esse assunto foi discutido na Associação Internacional de Psicanálise, e quando eu perguntei, mas isso não vai trazer problemas? Disseram: bom, ou a gente faz isso ou perde a China. Eu acho a China muito importante, mas acho a psicanálise mais. Pelo menos eu não vivo da China, eu vivo da psicanálise. Enfim, no momento nós temos uma mudança circunstancial, que é o isolamento social. Coincidentemente, quando ele foi adotado, eu estava atendendo uma paciente por telefone. Ela mora em outra cidade e ela vinha para Recife porque ela trabalhava aqui. Ela mora no outro estado. Ela vinha de avião. E houve uma grande tragédia na vida dela e ela não podia viajar. E ela me liga um dia, ela estava desesperada, sentindo muita falta da análise, estava sentindo impulsos suicidas, e eu achei que eu tinha condições e tinha disposição de atender. Então, a Lírio atende online. Olha, tem duas coisas que eu não faço em termos de atendimento. Eu não faço o que eu acho que não posso. O que eu não aguento, o que eu acho que não sustenta a posição terapêutica, a posição analítica. E eu nunca deserto um paciente. Não importa que circunstâncias ou que condições existam. O Duin, que foi um professor que eu tive, o Carlos Duin, dizia: quando a gente toma um paciente na entrevista, a gente deve se perguntar: eu sou capaz de acompanhar ele para o inferno? Se eu for, tome análise. Se não for, caminhe para outro. Porque você não sabe para onde ele vai lhe levar. Então, alguns pacientes eu atendo no consultório, onde eu estou, e alguns pacientes não suportam vir. Um deles, curiosamente, ele não pode vir ao consultório porque ele corre o risco de se contaminar. Mas todo final de semana ele faz uma pequena farrinha, viaja para uma casa de praia que ele tem com uma mulher diferente. Então, enfim, em outras palavras, o sexo não contamina com a Covid tanto quanto o meu consultório. Deve ter alguma coisa certamente na cabeça dele, obviamente. Mas a minha preocupação é que a gente comece a normatizar a circunstância. O que foi circunstancial
se torne de tal maneira normatizado, generalizado, banalizado, que se torne parte disso que se chama o novo normal. Abriu-se uma nova janela para a psicanálise. Não abriu-se uma nova janela. Nós encontramos uma janela que torna possível a psicanálise ser realizada em condições em que ela não podia, de outra maneira, ela não poderia ser. Isso não é um improvement, um melhoramento. Isso é uma circunstância. É um atalho. É um auxílio. É um tornar possível o que não seria possível de outro modo. Daí, a considerar isso uma coisa ótima, boa, que oportunidade, estamos aprendendo a descobrir um novo instrumento que vai abrir novos caminhos para a psicanálise. Se eu acreditasse nisso, eu estaria fazendo uma reanálise, não sei já qual o número dela, com John Steiner, que é um sonho meu, um analista que Evaldo admira muito ainda, admirava, não sei se está vivo aí, mas que Evaldo admira muito. Eu poderia estar fazendo análise com John Steiner. Online, eu falo inglês, tudo bem. Não, eu não acho que seja um improvement, eu não acho que seja um melhoramento. Eu acho que foi uma ferramenta. Uma ferramenta que me convencerá, mais ou menos, da utilidade, da importância, das consequências dela, na medida que surjam argumentos. Mas eu preciso ouvir argumentos. Os argumentos que eu tenho lido, existem alguns trabalhos, não vários, mas alguns trabalhos escritos sobre análise online, alguns em 2015, no número da Revista Brasileira de Psicanálise, em que normalmente o argumento é: eu faço há muito tempo e está ótimo resultado. Ou então os pacientes melhoram com a análise online. Bom, alguns pacientes meus melhoram quando arranjam um novo marido, ou outros quando uma está muito melhor porque se separou do que ela tinha. Nem por isso eu vou considerar que o divórcio ou o casamento são atos analíticos. São fatos da vida. A vida cura, a vida trata, a vida é instrumento de elaboração da realidade psíquica e permite a expansão da mente e a criação de novos recursos mentais. Nem por isso isso faz parte da terapêutica analítica. Aquilo que Freud chamava, o que torna a miséria neurótica no sofrimento banal. Porque nós estamos falando de coisas muito sérias. Por exemplo, no mais importante texto de técnica que eu conheço, Observações sobre o Amor Transferencial, Freud termina com a seguinte frase: não se pode transferir em absência nem em efinde. Não se pode transferir em ausência nem em imagem. Pois nós estamos descobrindo um jeito de poder. Agora, para que a gente possa afirmar que a transferência existe, em que medida ela é modificada? Porque a Nete chamou a atenção de uma coisa muito importante. Uma parte da intimidade se perde. E intimidade é a essência do terceiro analítico que eu falei lá no início. É a essência da construção de um espaço transferencial. Transferência é intimidade. Transferência é compartilhar o cheiro, calçar o sapato, estar na pele do outro. É o desenvolvimento dessa espécie de escuta empática, que é uma expressão que eu não gosto muito, e que os psicopatas, como o ilustre presidente, não têm. Porque se ele continua dizendo que a Covid é uma besteira, que o vírus não pega ele, que e tal, ou que, sei lá, eu tenho nada a ver com isso, isso mostra, os comentários dele, uma incapacidade de empatizar com o sofrimento de quem morreu, dos familiares de quem morreu, ou com o sofrimento e a angústia de quem está isolado em casa, ou de quem está tendo sua atividade econômica dilapidada. Isso não houve nada? Não, isso é falta de empatia. A transferência é essencialmente uma experiência empática, a construção de um terceiro, que é a soma dos dois.
Muito bem. De tal maneira que um autor que eu pretendo trazer para Recife, é um dos prejuízos que a pandemia complicou, porque a Sociedade Psicanalítica do Recife tinha feito um convite que eu achava impossível, porque ele é uma pessoa muito reclusa, que raramente viaja, para o Marcos Hernandes, e ele aceitou vir para Recife. Mas logo veio a pandemia, enquanto a gente estava trocando e-mails, e ele disse que íamos ter que esperar e a coisa só tem piorado. É um analista latino-americano, um dos que eu mais admiro, e tem uma frase de um artigo dele, bastante antigo, em que ele diz que a análise ocorre na espessura de uma experiência emocional compartilhada. Na espessura. Aonde a experiência emocional é compartilhada, nessa espessura pode ocorrer a análise. Pode ocorrer, como no caso do exemplo de Annette, várias outras coisas, inclusive uma relação sexual, inclusive uma transa. Pode ocorrer eu e a Valdo nos reunimos para tomar um vinho e se lembrar das velhas histórias. Isso será uma experiência emocional compartilhada. Ou pode ocorrer a análise. Porque quando ele fala em observação, quando Freud fala dele, tomo um chopp com ele para chamar de ele, quando Freud fala e escreve, não fala porque eu também não encontrei com ele para me dizer isso, quando Freud escreveu que não haveria nada de errado no amor consentido entre duas pessoas adultas, ele enfatiza o que há de errado é no amor existente entre analista e analisando. Por quê? Ambos decidiram que aquele sentimento teria outro destino. É uma questão de escolha, a ser renovada sempre. Mas ou isso, ou não ocorre a análise. Então, a análise não... Cada experiência emocional compartilhada não produz análise, mas a análise só existe nela. E eu tenho muita dificuldade de entender, ainda tenho, mesmo praticando, como é possível compartilhar experiência através dessa tela. Porque, como destacou a Annette, a gente não sente o cheiro, não sente a respiração, não tem uma visão clara do olhar, da maneira de sorrir, da forma de falar. Existem várias nuances da comunicação presentes no sentido antitético das palavras primitivas, quando Freud escreve que em vários idiomas a mesma palavra quer dizer ela e seu oposto. O que distingue um do outro é a entonação, é a maneira de falar, ou o contexto da frase. O contexto emocional da sessão, aquilo que o grande Theodor Hayek chamava de atmosfera, ele descreveu que o encontro analítico tem uma atmosfera. E essa atmosfera é afetada exatamente pela construção do terceiro, pelo encontro dos dois. Então, a mim, o que... Vou resumir, vou terminar, concluir. A mim, o que chama a atenção não é se nós podemos fazer o que temos que fazer agora. A mim, o que chama a atenção é que a gente não tome isso como uma banalidade. A gente tome isso como uma contingência e use essa experiência para produzir algum argumento inteligível, algum argumento compreensível, cognitivo, que torne possível a gente passar a experiência que está sendo realizada para a teoria. Só assim ela se torna parte do corpo da psicanálise. Eu continuo atendendo no consultório a quem se dispõe a vir, porque, por enquanto, eu não tenho dúvidas que é infinitamente melhor. São, como eu disse, a definição de 7 era de meio, porque eu acho que o encontro pessoal ainda é o melhor meio para vivenciar essa experiência emocional em cuja espessura, sendo compartilhada, pode ocorrer análise.
Muito, muito obrigado. Eu estava no silencioso para não te perturbar. Mas, Nego, muito obrigado. Eu acho que é sempre muito, muito bom te ouvir. Alírio foi o meu supervisor do meu segundo caso de análise. Então, é interessante isso, que nós temos o choque de gerações, que eu sou bem mais velho do que ele, mas, ao mesmo tempo, ele foi o meu professor. E acho que ele deu uma passeada legal aí um pouco da história da fundamentação do setting. Eu acho que ele traz elementos desde o início das recomendações, quando ele traz a importância desse enquadre, a importância de todos esses elementos que a NET já tinha levantado, mas ele traz também uma coisa muito interessante, que é esse terceiro analítico, que é a dupla que se forma, que é diferente das duas partes, e a importância que isso tem dentro do setting, mas ele também diz, o setting muda sempre, mesmo que seja na mesma sala, o setting é um processo dinâmico, porque tem a ver com empatia e com relacionamento, e o setting está sempre mudando. E o setting é para estabelecer a transferência, porque é através da transferência que virá a mudança. Mas ele diz algo, ele diz duas coisas que me agradaram muito ouvir. A gente sempre se agrada quando alguém fala alguma coisa que a gente pensa. A gente fica muito satisfeito que a outra pessoa fale o que a gente pensa. Primeiro, ele diz uma coisa que eu tenho dito, né? Quer dizer, o caminho do céu não é através da terapia nem da análise, né? O céu pode ser alcançado sem a terapia e sem a análise. E quando Alírio diz a vida cura e a vida trata, eu acho que ele está trazendo uma coisa tão ampla e tão profunda para que a gente não fique pensando, e as pessoas dizem assim, mas todo mundo precisa de análise, todo mundo precisa de um tratamento, como se a felicidade tivesse que passar através de um consultório analítico ou psicoterápico. Eu acho que a vida também cura e a vida também trata. E a outra coisa que eu acho que a Alírio traz sobre a questão das condições da disposição é quando ele diz que quando você toma um paciente, você está tomando um paciente para seguir os caminhos dele e não os seus caminhos. Quando eu cito Eduardo Galeano na chamada que eu fiz, que eu digo tratar exatamente ajudar a olhar, ajudar o outro a olhar, não é olhar pelo outro. Então, eu preciso saber se eu vou com aquele paciente até o inferno, como dizia eu cheguei a conhecer o Duin. Eu acho que é esse. Meu mestre de Porto Alegre, pai da Anete, dizia mais ainda, Alírio. Ele dizia assim, se prepare, porque o seu paciente vai lhe levar para o terreno da sua maior fraqueza, porque é lá que ele vai lhe levar. Nós tínhamos um colega de residência querido, do Rio Grande do Norte, que ele tinha pavor. A ideia de que um paciente dele se matasse era um pavor na vida dele. Mas ele não tinha a menor dúvida de que todo paciente dele, na verdade, ele estava trabalhando na unidade feminina, toda paciente dele tinha fantasia de morte e pensava em se matar. Então, era um desespero para ele. Ou seja, os pacientes nos leva onde nós somos mais frágeis, nos levam a trabalhar na área da nossa maior fragilidade, para o nosso inferno. Eu diria que vamos até o inferno, mas é o nosso inferno, principalmente, onde os pacientes nos levam. Aliás, Otto Rank trazia um pouco disso, que eu me lembro que com alguma coisa que eu li do Rank, que falar do trauma do nascimento, e aí é um pouco isso ao contrário, e não sei quem foi que escreveu, eu sei que eu li isso já faz tanto tempo, e os pacientes de Rank, todos eles tinham alguma fantasia de passar por uma coisa apertada, de passar não sei o quê. Os pacientes iam confirmar a teoria do trauma do nascimento dele através do processo analítico. Então, os pacientes nos levam a trabalhar no terreno em que eles escolhem. Não são nós que escolhemos o terreno onde nós vamos trabalhar com os nossos pacientes. E eu achei muito legal que tu trouxeste esta realidade do processo da terapia e da análise. Obrigado, Alírio, pela tua contribuição. E agora a gente vai abrir. Temos duas colocações.
na verdade, 3 colocações, mas temos uma colocação da Ana Brito, que é uma colocação bem concreta. Assim, a Ana pergunta assim, quando a Neto falou, ela perguntou se a visão do analista na tela do computador, do celular, pode perturbar o processo online, por que é que o analista não desliga a câmera? Ela fez essa pergunta que eu achei que era interessante que a gente pudesse conversar um pouco sobre isso. E depois ela faz um comentário a partir do que a Lírio estava dizendo: o novo normal é uma inadequação. É mais provável que tenhamos uma volta ao velho anormal. Eu concordo inteiramente com ela. Eu tenho discutido, algumas pessoas têm me perguntado sobre a pós-pandemia e eu tenho dito que eu acredito mais a essa volta deste velho anormal, Ana. Eu absolutamente concordo contigo. Podemos conversar um pouco sobre isso, o que a Ana provocou, podemos falar sobre outras coisas, ou a Anete pode falar um pouco da fala do Alírio e a gente está aí para continuar conversando tão legal. Posso falar um pouco? Pode introduzir alguma coisa, Ivonita, claro. Repare bem, porque eu achei muito interessante todas as 2 exposições. Eu fiz o mesmo método logo em seguida, que eu tenho a impressão que o Nery disse que fez a mesma coisa. Eu coloquei o telefone no lugar do divã, onde a gente bota a cabeça, do travesseiro, não é? Da almofada que o paciente bota a cabeça, e virei a câmera para o lugar onde ele vê sempre quando está no divã, não é? Então, essa experiência eu comecei logo em seguida. Quem estava face a face, o que eu formei, o telefone vai para a poltrona e ele vai ver da mesma maneira, só que ele está mais privilegiado porque ele me vê também. Então, ali foi alguma coisa que foi mantida, não é? Que foi uma coisa do conhecido. Vocês falaram aí em determinado momento do conhecido, da coisa que está no enquadro, que eu prefiro o nome enquadro ou cadre, porque aqui na França a gente fala muito cadre. Então, eu não, todos os meus pacientes, eu não tive um só paciente que não tenha vindo. E eu entrei em contato com uma regra, eles regrediram muito facilmente. No primeiro instante, falaram muito a questão da morte, claro, inclusive o medo da minha própria morte, não é? Toda a questão de destruição, mas depois eles mergulharam no íntimo muito grande. Quando a Anete ela fala no exemplo dela, nos fatores invariáveis dessa moldura que tem que ter, então eu acho isso importantíssimo, e eu parti do princípio que, dando essa possibilidade do paciente estar com aquela visão que era a mesma que ele tinha quando estava no meu consultório, aquilo era um conhecido que permitiria ele se rever no mesmo lugar, embora ele não estivesse no mesmo lugar. E depois eu comecei a fazer perguntas nesse sentido. Então, quando a eles, a gente vai escrever aqui todas as experiências que os psicanalistas estão tendo nesse instante. Então, quando a Anete falou da paciente que ela fez que queria mostrar a cafeteira, porque o nome é não vem em português, queria mostrar a cafeteira, e através desse passeio que ela fez na casa dela, a Anete pôde ver o mundo interno dela, o íntimo, alguma coisa de bem íntimo, porque ela viu uma casa vazia, que falava de outras coisas dessa mesma paciente. Então, eu queria somente levantar aqui. Aí você vê, foi um ataque ao cadre, de alguma forma, ao enquadro, de alguma forma, porque ela vai para essa realidade crua, né, de mostrar a cafeteira, mas como a gente como eu enxergo, que muitas vezes o ataque ao quadro ele pode ser trazido também para o transfer, para a transferência, e nos levar nos colocar elementos
internos do paciente muito importantes a serem trabalhados. Então, eu vi aí que nesse exemplo de Anete, teve o ataque ao CAD e teve, ao mesmo tempo, a possibilidade de, nesse ataque ao CAD, que era passar vendo toda a casa, etc., porque ela deu a possibilidade de trazer outros elementos. E é muito importante para mim somente assinalar essa parte do que a Lírio tinha outra parte de Anete, mas eu vou passar para não ficar muito extenso o que eu estou dizendo. Eu acho que o principal era essa questão da moldura que a Anete falou, que eu acho que eu tenho o sentimento de ter criado, sobretudo porque o IPA, no stand, no momento, ele faz uma publicidade exatamente como eu trabalho. Ele bota uma tablet, né, que vocês chamam, uma tablet, na almofada, não é? E lá o paciente não está me vendo, mas ele está me escutando, é minha voz. E isso está sendo um debate também no IPA, não é? Então, ali eu vejo como é muito interessante, porque quando o silêncio, aí eu vou entrar no terceiro que a Lírio falou, porque quando nós estamos em silêncio, ele fica com receio que a máquina, de repente, falhou. Você está me ouvindo, Ivonita? Eu só digo pronto, mas a máquina poderia ter falhado realmente. Então, ali é um terceiro de outra ordem, não é? Porque ali o que eu ia falar, no que pegar a ponte de ali, nesse terceiro analítico, é o que Jean-Paul Barrabrega fala do objeto transferé, do objeto do transfer que está unindo os dois inconscientes. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente que eu fiquei sem saber o que fizesse, se deixava, se interrompia nas dela ou não, mas eu sabia que eu estava entrando num caso muito difícil. E é aí a questão da disposição e da condição de entrar dentro de um determinado problema. Então, nós, nesse encontro, esse terceiro, ele nos leva o quê? Ao encontro de dois inconscientes, não é? O nosso inconsciente e o inconsciente do analista. E nós temos o nosso ponto cego, não é? E, de repente, eu vejo uma paciente que me paga sempre, porque aí nessa fase eu dei a conta profissional e eles colocam, eles fazem o depósito diretamente na conta, né? Acabou a sessão imediatamente na conta. Então eu não entendia, estava muito constrangedor para mim, o número de faltas dela, né? Ela faltava demais, mas não, o dinheiro estava lá na conta, o horário certo, tudo foi mantido. Isso aí não teve absolutamente nenhuma. Aí, num determinado momento, eu perguntei o que é que cola? O que é que a gente não pode, muitas vezes, se desligar? Né? O que é que nos impede, na realidade, de nos desligar? Aí eu fiz a associação. O que nos impede de desligar é o quê? É o ódio. O amor pode se acabar, mas o ódio está lá. Então, foi quando eu fiz essa associação que eu começo a trabalhar com a paciente a questão do ódio, e aí ela vai avançar e ela passa a vir às sessões, isso aí foi a mesma paciente que eu dei o exemplo a vocês na quinta, na roda de sessão. Não, eu só queria mostrar essa questão do encontro de dois inconscientes e desse terceiro, do objeto transferé, que muitas vezes esse objeto do transfer, ele na supervisão, ele também atrapalha, porque nem sempre o supervisor ele está também ligado a este ponto cego que une supervisionado, o supervisor, o analista e o objeto transferido, né? Bom, era somente isso que eu queria dizer. Obrigado, Ivonita. Anete, está contigo a palavra. Tá, vou ser breve, mas eu queria colocar duas questões. Tem uma pergunta, por que o analista não desliga a câmera? Eu tenho deixado absolutamente livre, e se o paciente me propõe desligar, vamos desligar, ou tu desliga, ou eu desligo, eu estou indo por aí, né? Por que eu não entendo de forma diferente? Porque eu estou sem...
Eu entendo o setting, diferente do Alírio, como algo que é estanque. Ele é uma moldura, ele não é flexível, ele tem algumas características estanques. O que se passa dentro do setting, que é o processo analítico, esse sim me parece dinâmico e esse sim vai ter coloridos diferentes conforme que vai se passar na dupla. Então, como eu não tenho um setting com propostas, com recomendações, com combinados. Eu não fiz um combinado com o paciente que a pessoa não pode pegar a câmera e sair para me mostrar a cafeteira. Isso não estava no meu... Eu nunca fiz um combinado de como é que vai funcionar o setting analítico dentro de uma situação online. Então, por enquanto, eu não tenho esse referencial. Eu estou construindo. Então, quando a pessoa vai me mostrar algo lá, está dentro da cabeça dela o que ela faria com uma pessoa que entrasse, né, numa conversa com ela aqui, e eu não tenho referencial para dizer que isso é ou não é um ataque. Então, eu não estou interpretando como ataque essa questão, porque para ser um ataque, eu primeiro teria que esclarecer quais são as regras desse setting, que ele é mais ou menos estanque para ser atacado, e como eu não tenho essa combinação, por enquanto eu não estou entendendo assim. Eu estou indo pela minha intuição. A pessoa queria me mostrar uma coisa e fomos lá junto ver. Isso era um assunto. A outra questão é assim, que plataformas que a gente está usando, né? Eu nunca fiz trabalho online assim antes de agora, né? No máximo um paciente que foi passar uma temporada, um mês fora e pelo telefone a gente fez algumas sessões. Então eu comecei mudando de plataforma. Eu queria dar essa dica, não sei se vocês conhecem a plataforma Whereby. A Whereby é Whereby, o meu é whereby.com/sala da NET. Eu estou atendendo uma pessoa, a outra pessoa chega, ela bate na porta para entrar na sala da NET. Então, quando eu estou terminando uma sessão, eu me despeço de um paciente, aí eu abro a porta para o próximo paciente. E eu tenho uma coisa parecida com a que eu teria no consultório. Quando o paciente chega, toca a campainha, né? E no Whereby, o paciente pode chegar antes, eu tenho uma informação até que ele chegou antes, como os pacientes que chegavam antes no consultório, chegam antes também no Whereby. É muito curioso isso. E os pacientes que se atrasavam no consultório, atrasam no Whereby, da mesma forma. E eu fico sabendo porque dá um clique aqui no computador, quando a pessoa chega, eu só boto os fones. Mas o que eu queria colocar? Era basicamente sobre o setting ser mais firme, mais enquadrado, mais moldura, uma moldura de um quadro, e o dentro, o dinâmico. Era isso que eu ia discordar do Alírio, e, portanto, eu iria discordar da Ivonita quando ela fala que é um ataque, porque para ser um ataque eu tenho que determinar as regras do jogo primeiro, e eu não determinei nada. Então, por enquanto, eu estou indo com a maré. Alguns pacientes, eu desligo a câmera, outros não, eu estou experimentando, gente. Basicamente, eu estou experimentando. Era isso. Nery, faça o seu comentário verbalmente, Nery. Eu? Isso. De modo algum. Eu estou aqui olhando para vocês, você me dá um susto desse? Que é isso? Você disse assim, fiquei pensando no set utilizado em cinema e na antropologia. Setting é o setting gerundiado. Pensei também no trabalho do consultório de rua, que é um setting completamente distinto do trabalho da instituição. Fala um pouco sobre isso, né? Não sei se tem muito não, Evaldo. Eu estava me lembrando de Edward McRae, nosso antropólogo que trabalha aqui, e eu me lembro de um trabalho que ele escreveu em que ele distingue exatamente o set e o setting, enquanto que o set seria uma coisa mais genérica, um plano mais aberto, e o setting seria um plano mais fechado. Isso na antropologia. Mas eu entrei aqui no Google e fiquei procurando o que era o set. E ele diz, é uma tomada, é comer alguma coisa, é pegar alguma coisa. Então, como a Lírio fala inglês, eu falei, eu vou colocar aqui para ver se ele me dá uma dica aí entre set e setting, porque em inglês o ing é o gerúndio, setting seria o set. O set é o estabelecido. Que se move para uma posição mais fechada, essa foi uma coisa. A outra é que eu trabalho desde 1999, 2000, na rua.
E eu tenho usado essa mesma palavra, que eu compreendo que se fala do setting psicanalítico, mas eu tenho falado do setting da rua. E nesse sentido, Anete, me permita chamá-la assim, eu tenho visto esse setting, que é um setting, se há alguma coisa que muda na vida, é o trabalho na rua, onde passam pessoas, onde a pessoa corre, volta. É uma verdadeira, aspas, loucura, esse setting de rua. É exatamente na direção do que Alírio colocava. Ele não tem forma, ele não tem limite, a rua não permite limite. É outro setting. Setting. É outro setting. É outro. Tem outras exatamente. regras. É isso que eu ia completar dizendo. A palavra pode ser a mesma, mas as circunstâncias é completamente diferente. Eu compreendo isso, não tenha dúvida. Mas eu quis trazer isso só para não dizer, para Evaldo não dizer que eu fico calado e não escrevo nada para perturbar um pouco, é só por isso, nada mais. Agora, Nery, ao mesmo tempo, se a gente entende aquilo que Alírio colocava de que toda essa estruturação do setting, que é para que aconteça a transferência e o processo transferencial se instale e se desenvolva no processo analítico, nós que trabalhamos, eu trabalhei muito menos na rua, você continua trabalhando esses 20 anos, mas ocorre a transferência também. Sim, eu não tenho dúvida. Hoje eu trabalhei com um consultório na rua, 11 pessoas, aliás, 42 pessoas, são 5 consultórios aqui em Salvador, consultório na rua, que está vinculado à atenção básica, e eu tenho chamado a atenção para 2 coisas. Primeiro, o encontro, com E maiúsculo. Aqui eu estou pensando em Spinoza, nos bons encontros, os encontros que produzem efeito. E eu tenho dito que as pessoas na rua, elas fazem uma ligação, elas fazem quase que uma coisa antropofágica, porque a elas falta tudo, quando elas encontram alguém que vai à rua e lhe dirige a palavra e a reconhece, porque aqui eu estou pensando em Bourdieu, nosso antropólogo, sociólogo francês, que diz que não há nada mais difícil para o humano do que não ser reconhecido. E essas pessoas que vivem nas ruas, eu acho que elas são fundamentalmente invisíveis, não são reconhecidas. E quando chega uma equipe de consultório na rua que a reconhece e é reconhecido pelas pessoas, este encontro ele é, a meu ver, alguma coisa de extraordinário. Quer dizer, e aí se estabelece, a meu ver, uma transferência muito forte. Oliver Stein dizia que era antropofágica, eu não sei se a gente pode falar nisso, numa transferência antropofágica, mas eu tenho dito que se nós não somos capazes, Alírio, de ir à rua e acompanhar essas pessoas até o inferno, aí eu diria que se nós não somos capazes de ir para o inferno, que às vezes é a rua, é melhor não ir. Mas quando nós vamos, acontece, a meu ver, sim, uma transferência que quando a gente falta ao trabalho, quando há uma interrupção, porque o Estado interrompe o trabalho, nós temos pessoas aqui em Salvador que morreram, que estavam em um caminho e mataram pessoas, que ficaram, digamos assim, muito violentas por essa separação. E meu entendimento é que houve uma separação traumática, um rompimento numa relação transferencial absolutamente fundamental e especial, que eu acho que a gente está precisando falar mais dela, escrever talvez, discutir mais sobre essa transferência na rua, com essa transferência que ocorre com pessoas em situação de rua. Eu tenho pensado um pouco nisso. Alírio. Eu vou lamentar discordar de Anete e dizer que nós não discordamos, nós concordamos inteiramente. O que eu quis dizer é que... Alírio, não tira a graça do debate. Não estou tirando, estou dizendo, mestra, que você não discordou de mim, porque o que eu tentei dizer é que nós criamos um enquadramento razoavelmente rígido para que ele possa ser modificado constantemente, para que a dinâmica que existe no encontro possa ser colhida. Aí eu vou fazer a ponte entre essa minha observação e a pergunta do Nery. É difícil para mim, embora não seja tão estranho, porque quando você me conheceu, eu trabalhava na Tamarineira e nós fizemos uma revolução. Não, já tinha sido expulso.
mas, enfim, tínhamos feito uma revolução lá, com gente em situação de pobreza, mas a transferência, ela ocorre sempre. Transferência é a maneira como eu me relaciono com o outro. É universal. Eu me comunico através da transferência. Lacan dizia que o ato da linguagem é paranoico, porque eu só posso falar com você se eu souber ou imaginar que você vai entender o que eu estou dizendo da maneira que eu quero que você entenda. E eu não tenho nenhuma base para saber disso, a não ser minha própria transferência, minha própria imaginação. O que distingue o conceito de transferência em psicanálise, em termos clínicos, é a maneira como ele é acolhido. Haveria transferência num relacionamento amoroso entre paciente e analista? Sim. Toda relação amorosa é transferencial. Agora, ela é terapêutica, ela faz parte da dinâmica transferencial de uma análise? Não, porque ela não está sendo acolhida, ela não está sendo elaborada dentro desse contexto. O grande desafio que você, Nery, e seu grupo enfrenta é como colher essa transferência de uma maneira a permitir a elaboração em condições de tamanha adversidade que não é que o sofrimento subjetivo não exista. Claro que existe. Claro que existe a subjetividade. Mas a crueza da rua, ela é perturbadora dessa subjetividade, porque ela interfere com ela constantemente, na medida que não vem apenas um câmbio de dentro da comunicação e da empatia entre analista e paciente, mas vem um câmbio de fora da própria rua. É como falta luz no consultório, mas todo o resto está inteiro. Eu tenho lanterna, vou tratar de acender alguma luz, mas todo o resto está inteiro. Na rua, não. Na rua, se falta luz, não tem nada inteiro. Você não pode abrir uma lanterna para iluminar não sei que lugar você atende em Salvador, mas é uma cidade bastante grande para você iluminar. Enfim, a violência policial contra essas populações, as próprias necessidades concretas que eles sofrem, a discriminação constante, de que maneira isso interfere nessa estabilidade do setting para que a transferência possa ser colhida. Mas isso é muito mais um desafio do profissional, do analista, do terapeuta, do que uma impossibilidade do paciente. O que ele tem que expressar transferencialmente estará lá. Se eu vou ser capaz de isolar o resto e colher aquilo, é que é complicado, é que é difícil. Por isso, a gente não pode trabalhar, não deve trabalhar com pessoas com quem a gente tem grande intimidade. Porque eu não terei condições de ter uma neutralidade, ou seja, de filtrar minha própria preconcepção, o próprio ruído externo que eu vou fazer ao escutar. Então, é isso que eu tenho para dizer. O setting, e aí nós estamos falando do setting online, onde isso se torna absolutamente evidente, a dinâmica desse encontro transferencial, dessa emoção compartilhada, ela é completamente diferente. Desgraçadamente, ela é completamente diferente. Assim como nas populações de rua ou em outras condições digamos assim, anormalidades. E eu concordo inteiramente com a observação de Ana Brito. Nada me irrita mais do que essa história de novo normal. O novo normal... Somos três. Novo normal, o que é? Desde quando o amanhã se pareceu com o ontem? Isso nunca existiu. E a humanidade não está sofrendo a sua primeira grande tragédia. Sobrevivemos a 2 guerras, a gripe espanhola, enfim. Uma coisa é a punchline, a frase fantástica. Agora, me lembrei, respondendo ao Nery a história do setting, por que setting e não set? Porque o setting, embora seja estático, o enquadre,
O enquadre é estático para permitir a mudança, para permitir a dinâmica, para permitir o gerúndio. Ele não está lá para impedir o gerúndio. Por isso, ele é um setting, porque ele está lá, ele é enquadrado, por mais enquadrado que ele seja, para permitir que a fluidez da mudança ocorra. Então, ele é, em si, um instrumento de mudança. Guy Rosolato dizia, não escreveu, dizia não, embora eu tenha tomado vinho com ele. A psicanálise é uma prática essencialmente transgressora. Nós vivemos da transgressão. E quando nós estamos aqui, online, nos adaptando ao contexto, nós não estamos transgredindo com ele. Nós estamos nos adaptando a ele. São várias questões que me preocupam. Inviabilizam? Não. Me tornam contra? Não. Fazem com que eu tenha um olhar crítico? Sim. Sim. Mudam minha vida de cabeça para baixo, eu não vou ter um olhar crítico? Vou. Até que surjam argumentos pertinentes. Não vou, eu sou muito prolixo. Ô, Evaldo, eu posso dizer uma coisa para a Lírio, já que você provocou aí? Claro. Lírio, eu estava pensando aqui nessa frase enigmática. Você disse que era enigmática para você, ela ficou enigmática, mas para mim também, que é na espessura da emoção compartilhada. Aí eu pensei aqui, o trabalho na rua, meu problema na rua é a espessura. Exatamente, que é grande demais. É a intensidade. Então, eu adorei isso. Eu vou pensar assim, quer dizer, quando você diz a análise ocorre na espessura da emoção compartilhada, eu pensei que minha questão na rua é a espessura desse compartilhamento, que eu vou pensar um pouco Por nele. isso, Nery, eu vou pegar ela é enigmática. Eu vou pegar um gancho. Aí é que vem a função do enquadre. Porque o enquadre, ele favorece que a espessura seja de um tamanho que tu possa administrar, que tu possa pensar, refletir, interpretar. Se é flexível demais, a espessura fica tamanha que pode te engolir. Então, o enquadre permite que a transferência, que é universal, aconteceria de qualquer maneira, né? A minha funcionária transfere para mim todo um poder de mãe que eu nem pretendo ter, nem nada, nem gostaria. Mas ela é tão desamparada que ela transfere para mim essas questões. Eu imagino que isso aconteça na rua também, quando alguém aparece para estar disponível. Mas o enquadre permite que essa intensidade transferencial seja administrada de um jeito que possa produzir mudança. Por isso que eu disse que ele é mais durinho, não é tão flexível. A gente pode trabalhar num outro tipo de enquadro, como nós estamos fazendo agora, mas nós vamos ter que ter algumas questões que nos norteiem para a gente poder ter um referencial e saber quando é que ele está sendo, né, atacado ou não, porque se ficar duro demais não funciona e se ficar flexível demais também não. Tem que ter alguma bússola que nós ainda não temos, eu acho. Eu não vou atitude analítica. Eu não vou discutir muito agora, Evaldo não vai deixar. Não vou deixar não, é verdade. Agora, eu efetivamente vou continuar trabalhando nisso e um dia que nós nos encontrar novamente, em algum momento, eu vou me preparar para conversar um pouco mais com vocês sobre a possibilidade de trabalhar nessa larga espessura. Se o enquadre psicanalítico regula essa espessura para trabalhar, eu estou cada vez mais convencido de que a rua também pode regular essa espessura, porque eu acho que ela é da ordem subjetiva entre o da rua e quem se vai para a rua como terapeuta. Eu acho que essa espessura é regulada pelos inconscientes que se encontram na rua. E aí eu acredito que o inconsciente pode regular isso numa sala ou na rua. Mas aí, Nery, é preciso saber se o profissional, se o analista tem condições de administrar, de colher essa transferência e trabalhar com ela dentro de um determinado contexto terapêutico. Porque como a transferência ocorre em todo canto, ela pode ter qualquer destino. Inclusive, eu vou conversar ali. Eu não sei se você tem conversado com o pessoal de Campinas que tem feito o que eles estão chamando de psicanálise na rua. Então, e a IPA está fazendo isso. Extramuros. Isso.
Eu acho que é interessante a gente começar por aí. Eu acho que há algum tempo atrás não se pensava nessa possibilidade. Agora os psicanalistas estão indo para a rua. Quer dizer, que setting é esse na rua, não é? Quer dizer, aí eu Veja, acho eu não interessante. questiono que a gente tente esticar a corda no limite do possível, até o impossível. Mas Agora, é diferente, é outro claro, setting, é outro eu acho que processo, são outros resultados. Que a gente deve refletir sempre e ter muita consciência sobre o que nós estamos fazendo. O finado Carlos Augusto Nicéas, que me faz muita saudade até hoje, sempre que eu ouço François Hardy hoje em dia eu fico muito triste, porque eles eram muito amigos, gravaram uma música juntos. Ele me dizia que o ato analítico ele é um ato intencional, ele não é um ato intuitivo. O analista deve saber por que está fazendo e deve ser capaz de dar conta, como ele chamava, dar testemunho, a formação dele era francesa, de sua ação. Então, eu acho muito louvável a preocupação em expandir os limites da psicanálise para onde for possível. Agora, acho muito importante que a gente vá como analistas. Num trabalho muito antigo, eu escrevi: chamado a intervir, um psicanalista o faz de um lugar específico, que torna a sua ação reconhecível e não confundida com nenhuma outra. Você sabe que eu ouvi isso de Jurandir Costa, né? Eu estava num encontro no Rio de Janeiro, eu acho que era um encontro sobre drogas, em que ele fez um trabalho sobre transgressão. E ele estava, e alguém lá disse: mas por que você continua analista? E ele dizia que o arcabouço teórico da psicanálise, para ele, era o arcabouço teórico que melhor explicava a mente e o funcionamento dessa mente e o sofrimento humano. Que quando ele encontrasse alguma coisa que explicasse de uma forma melhor, ele talvez mudasse para esta outra teoria. E, na verdade, ele disse assim: eu posso estar onde eu estiver e eu seria analista. Eu não vou estar analisando, mas eu seria analista porque eu tenho a formação de analista e eu tenho todo o pensamento. Eu não vou estar analisando as pessoas, agora eu seria analista. Então, se o analista vai para a rua e vai conversar com as pessoas, ele não estará praticando necessariamente a psicanálise, mas ele está sendo um analista, que é uma coisa que a Lírio tentou trazer. Uma coisa é você ser o analista e você está praticando a psicanálise, que são coisas que parecem semelhantes, mas são bem diferentes. Mas eu acho que a gente tem que discutir desde a questão da popularização, da adaptação. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente está falando disso, mas eu acho que a gente tem que... Nery é um analista de formação. Nery, quando vai para a rua, ele vai com a cabeça de analista. Ele não vai fazer a psicanálise, mas ele vai com a cabeça de analista e vai ver as coisas a partir desse referencial. Gente, eu queria, de novo, não é, agradecer aos amigos queridos que aceitaram esse convite. Eu acho que vocês têm uma ideia. Nós começamos a nossa roda com 40 pessoas. Teve um momento que teve 60 e poucos, mas nós mantivemos uma constância de 59, 60, estamos com 56 agora. Quero agradecer a todo mundo. Vocês foram absolutamente brilhantes na exposição e na capacidade de manter a atenção do público. Quero convidar todo mundo para a próxima semana. Para a próxima semana, a gente vai fazer uma roda de conversa inspirada nas letras de Belchior. Na verdade, a roda de conversa da próxima semana vai se chamar Eu Não Quero o que a Cabeça Pensa, Eu Quero o que a Alma Deseja. É esse o mote que a gente vai. A gente tem uma pessoa de São Paulo, a Suzana, a gente tem uma pessoa de Natal, a Isa, e a gente tem uma outra pessoa de Salvador, indicada pelo Nery, o Lucas, e junto com uma pessoa de Caruaru, que vai ser a pessoa que vai introduzir a coisa da obra de Belchior. Eu quero convidar todos vocês para quinta-feira da próxima semana, às 9 horas, aqui de novo. A Lírio, a Nete, vocês têm tempo para se despedir. Obrigado, um beijo grande para vocês dois. Beijo para a Ivonita, para a Nery, que contribuíram também, e para todos vocês que participaram junto com a gente. Obrigado
Um beijo grande para vocês. Vocês têm um minutinho para se despedir. Eu só quero dizer muito obrigada, eu gostei muito e tem bastante coisa para pensar e foi um prazer. Obrigado pelo convite e um prazer estar na mesa com a Anete e um prazer estar na companhia do meu amigo Nery. E na sua companhia. Prazer também, Aline. Ótimo, Olivier. Ótimo, Olivier. Beijo grande, gente. Tchau, obrigado. Até a próxima. Obrigada a todos, boa noite. Tchau. Tchau.